A gente já mostrou para você a destruição lá em São Francisco de Paula. Já mostrou também como você pode ajudar as 1.600 pessoas que estão fora de casa. Mas faltou dizer o que atingiu a cidade. Afinal, o que aconteceu em São Francisco de Paula? Que fenômeno é esse, capaz de devastar 5 bairros de um município aí em poucos segundos? Um tornado? Uma microexplosão? Para explicar para a gente, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio a meteorologista Stael Cias. Boa noite, Stael. Obrigada pela presença aqui. Todo mundo em casa está muito curioso para saber o que foi que aconteceu lá em São Francisco de Paula. Foi realmente um tornado? Qual a classificação dele? Sim, foi um tornado. Não é uma avaliação fácil de se fazer, porque a gente precisa reunir dados, precisa reunir as imagens de satélite, de radar do momento, dados de vento, mas principalmente analisar as imagens da destruição, imagens que a gente está vendo agora. Então, essas imagens aéreas são muito importantes, né? São impactantes, né? E são fundamentais porque mostram exatamente a diferença entre o tornado e a microexplosão. Porque o tornado é uma nuvem funil que se forma a partir de uma nuvem, de uma supercélula de temporal que atuava naquele dia. E a imagem de satélite, nesse momento, não nos ajuda muito, porque a nuvem funil se forma na base da supercélula, então é algo que está abaixo do alcance do satélite, a gente não consegue visualizar. E a assinatura de um tornado é justamente ter um ciclo de vida muito curto, que foi o caso em poucos segundos pelos relatos dos moradores. Pois é, os moradores falam aí em 30, 40 segundos, quer dizer, muito rápido, né? Para uma destruição desse tamanho. É muito rápido e o tornado é o fenômeno mais violento da natureza, pode chegar a 400 km por hora. É comum acontecer tornado aqui no Rio Grande do Sul, porque as pessoas vendo essa destruição em São Francisco de Paula e em outros municípios que também já foram atingidos por tornado, a gente fica se perguntando, né? Olha a imagem, sim, é impressionante, assustadora, não tem como não ficar com medo, a imagem realmente nos choca. A chegada, esse momento aí, a chegada do sim, temporal do tornado lá em São Francisco de Paula. Essa é a supercélula que eu estava comentando. É comum? Então, 1% dos temporais no Rio Grande do Sul podem causar tornados. Então, assim, não é comum, mas também não é raro. Nessas últimas 2 décadas, a gente teve pelo menos 12, 14 tornados no estado. E geralmente são destrutivos. Muitas vezes ocorrem em áreas que não são populosas, então os danos são materiais. E, infelizmente, o que aconteceu em São Francisco de Paula, que chegou a ter um óbito e muitos feridos. E né? Foi um tornado categoria F1, né? Para as pessoas entenderem. Tem várias classificações, isso, a escala né? Fujita, ela vai até 5 e foi o F1. Foi geralmente no Rio Grande do Sul. 115, 150 quilômetros. Isso, 115 a 180 é a classificação. A gente estima que pelos danos que chegou a 150 km por hora a força do vento. Agora, Stael, claro que todo mundo está muito preocupado e a pergunta que quem está em casa me assistindo com certeza quer fazer para você é: podem acontecer novos tornados aqui no Rio Grande do Sul? Sim, dentro do cenário climático que nós vivemos, né, o Rio Grande do Sul está numa área uma zona de transição climática, é a segunda área no mundo em tempo severo, então só perde para os Estados Unidos, que realmente tem uma severidade, uma frequência muito maior de temporais, de tornados, de eventos dessa natureza. Então, infelizmente, esses fenômenos vão voltar a ocorrer e afetar o Rio Grande do Sul. E as épocas de transição, ou seja, outono e primavera, são as épocas de maior risco, porque é nesse momento que a gente tem essas bruscas trocas de massas de ar. A gente estava num período muito quente, por várias semanas de calor intenso, e veio essa massa de ar polar. Então, essa transição do ar quente para o ar frio, geralmente é acompanhada, ela é feita através de temporais de chuva forte. E havia o alerta, claro, para temporais em todo o Rio Grande do Sul. A gente, inclusive, emitiu esse alerta vindo de vocês, sim, da Metsul. Mas tem como se prever que é um tornado que vai atingir o estado antes dele acontecer? Olha, a gente tem como analisar os índices de instabilidade na hora da previsão e imaginar que tem uma condição de tempo severa. Aí o alerta que a gente faz ele é mais carregado. Mas como o tornado é um fenômeno muito isolado, dentro de toda aquela área de instabilidade, a gente falar que na Serra poderia ter um tornado não serviria muito de informação. Por que as pessoas iam fazer, né? Se a gente fosse avisar com horas de antecedência que havia potencial de tornado, não teria dizer como, onde. Nos Estados Unidos, um alerta de tornado, ele é emitido a partir do momento que o fenômeno já se forma. Então, com 10, 15 minutos de antecedência é emitido um alerta e as pessoas já estão preparadas já sabem o que tem que fazer com esse alerta. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda não tem essa cultura. A gente poderia até emitir um alerta, mas a população não está preparada para esse alerta e geraria mais pânico do que ajudaria, né? Do que ajudaria, Obrigada exatamente. Pelas informações. Daqui a pouco a gente vai voltar com a previsão do tempo. Boa noite. Obrigada. Boa noite.